Seja bem-vindo ao canal Ed News Libras. Eu sou Ednilson Macedo e este é meu sinal. Então, para você que está assistindo este canal e não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificação e o seu comentário, pois ele é muito importante para o desenvolvimento desse canal. E lá nos seus comentários é importante você deixar novas sugestões de aula ou de vídeos para que eu possa tentar executar aqui no canal, beleza? Então, dando continuidade, hoje nós iremos trabalhar com classificador de plural. E para entendermos melhor o classificador de plural, adentramos um pouco no conceito do que é ele e como é executado. Então, as configurações de mãos substituem o objeto em si sendo repetido várias vezes. Exemplos com a incorporação do objeto repetido várias vezes será colocado aqui nos exemplos que eu vou trabalhar, beleza? E também salientamos que será utilizado o parâmetro de movimento, ou seja, o classificador de plural necessita utilizar do parâmetro de movimento, que são 6 tipos diferentes. Então, para você que não sabe quais são os parâmetros de movimento na língua de sinais, é bom que você procure aqui na playlist de aulas, onde é que tem a primeira aula que fala sobre parâmetros da língua de sinais. Dá uma olhadinha lá, revise, que vai ser muito importante para essa aula de hoje. Beleza? Então, como nas outras aulas, eu estava trabalhando com, e continuo trabalhando com o professor Nelson Pimenta, que é esse sinal, que possui duas tabelas de configuração de mãos, uma com 61 e a outra com 62 configurações de mãos. Então, eu selecionei essa de 61 configurações de mãos, lembrando que Nelson Pimenta é professor surdo e é o mais utilizado no mundo acadêmico para as pesquisas. Então, no exemplo agora, vamos trabalhar o indicativo de vários livros na estante, na posição vertical. Ou seja, você tem aqui como se fosse uma estante, uma biblioteca, vários livros. E aí você consegue demarcar, e eu selecionei as configurações de mão 56. Lembrando porque as configurações estão repetidas duas vezes, 56. Uma você tem a mão passiva e a outra você tem a mão ativa. E aqui você começa a fazer a demarcação do... E ainda com ênfase na expressão facial, para que você possa demarcar quantitativas, ou seja, essas quantidades que tem aqui, ó. Ou vários livros, beleza? Normalmente nós utilizamos vários livros, mas tem uma variação, então nós temos que respeitar essa variação, porque a sinalização às vezes acontece de acordo a cada sinalizante, e nós temos que respeitar isso. O próximo exemplo aqui também é utilizando as duas mãos, uma com ativa, a mão ativa e a outra com uma mão passiva, e selecionamos a configuração de mão também 56 do professor Nelson Pimenta, em movimento para cima, indicando vários livros empilhados. Então aqui você tem o exemplo de vários livros empilhados e temos a mesma, uma mão passiva e outra mão que vai ser ativa. E você também consegue fazer a ênfase da expressão facial para demarcar. Próximo exemplo que podemos trabalhar também é o indicativo de vários carros estacionados. Mais uma vez repetimos a variação, a mesma configuração de mão 56, com as duas mãos. Uma você demarca o objeto e a outra você demarca a repetição do objeto. No carro aqui você vai ter o carro e aqui você demarca outros carros na lateral. Tá? Temos também muitas árvores. E aqui já mudamos a configuração de mãos e temos agora a configuração de mão selecionada será a 60. E aqui você pode demarcar um caminho de árvores, ó. E aí você demarca o classificador de muitas árvores ou floresta. E mudando um pouco de configuração de mãos, também temos a cadeira
em roda para brincar. Então você tem aqui uma cadeira na roda, você tem uma cadeira em roda, você tem a configuração de mão 48, tá? Aí a pessoa fala, a mão, configuração de mão 5, não. Configuração de mão 48, porque nós estamos seguindo uma tabela. Existe uma tabela e tem que ser respeitada, existe um autor, e o autor é Nelson Pimenta. Então, temos essa configuração de mão aqui, essa configuração está demarcada como 48. E aí, se você for utilizar um outro autor, você vai respeitar a ordem na qual o autor selecionou e catalogou a tabela, a ordem do parâmetro de configuração de mão na sua tabela. Beleza? Então temos aqui a 48 e nós fazemos aqui os cadeiras em círculo. Ó. Beleza? E também temos cadeiras enfileiradas no auditório, que você tem essa demarcação aqui utilizando as duas mãos também. Você pode demarcar com as duas mãos, com uma pode ser a mão passiva e a outra pode ser a mão ativa, de lado. Ou uma atrás da outra, tá? Agora o exemplo de congestionamento ou engarrafamento, que você pode selecionar a configuração de mão 56. Também você vai ter uma mão ativa, você vai ter a mão passiva e você vai ter uma demarcação, né, de enfileiramento. E a ênfase na expressão facial para demarcar. Na frase, dá muito sentido quando você consegue juntar a sua frase com um classificador. Então é muito importante que você aprenda a utilizar de maneira correta, saiba selecionar bem as configurações de mãos, entenda bem como é que ela funciona, para que você possa aplicar dentro da frase de uma maneira bem coerente, de uma maneira bem clara, de uma maneira bem clara, né? Realmente a palavra clara encaixou legal, tá? Então essa é a aula de hoje. Bem, não tem como não lembrar, né? Mais uma vez, hoje perdemos mais um membro da comunidade surda, perdemos mais um surdo, Nathanael Guedes, e foi um grande amigo meu, estudei muito com ele em língua de sinais, desenvolvi muitas conversações com ele, um grande amigo. Então hoje a comunidade surda baiana perde mais um membro da comunidade surda. Perdemos Vivaldo, agora perdemos o Nathanael. Nós daqui do canal Ed News Libras só temos as nossas condolências e o pêsames, né, para a família, nossos sentimentos, que só Deus pode consolar esse coração dos familiares, só Deus pode estar à frente dessa situação. Não temos palavras. Não tem palavras que conforte um coração de perder um amigo. Então é complicado, é difícil, a gente está num momento de dor. E eu soube hoje desse momento, né? E o mais difícil de tudo para a gente é não podermos darmos uma última despedida dos nossos amigos. A gente não pode se despedir porque é Covid. E fica difícil da gente se despedir das pessoas, porque a gente está em isolamento, o vírus mata, infecta, e temos muitas pessoas que nós amamos que não pode ter contato com esse vírus, porque devido à saúde, devido a ser pessoas de risco, acaba sendo infectada, tá? Então fiquem em casa, cuidem da sua família, cuidem da sua higiene quando você for. Se sair para a rua por necessidade, use a máscara, use o álcool em gel, lave constantemente as mãos, tá? E é um grande abraço do canal Ed News Livros, não só para a família do Nathanael, mas para todas as famílias do Brasil que acabaram perdendo algum familiar para essa Covid. Um grande abraço
e até a próxima aula.